Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer como resolver os problemas do Brasil. E o vídeo tem a intenção de ser informativo e mostrar as alternativas que os governantes poderiam adotar para resolver os problemas do Brasil. E se você quiser mais informações, acesse os links na descrição que servirão de base para esse vídeo. E também quem deu a sugestão também está na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Saúde pública. De acordo com estatísticas, o Brasil tem uma média de 2 médicos para cada 1000 habitantes. E levando em conta que a população brasileira é de 190 milhões, isso faz que 380 médicos tenham de atender, o que é muito pouco. E somado ao fato que não existe uma boa distribuição demográfica desses profissionais e dos recursos utilizados, além de uma inexistência de incentivos para esses profissionais, uma baixa remuneração e a desinformação de resultados, atendimentos e todos os outros resultados seriam vitais para o atendimento. Por conta disso, o sistema de saúde sofre. E como resolver isso? Estabelecer metas qualitativas e quantitativas com a equipe e gratificar o desempenho à base de resultados, qualificar melhor os profissionais de saúde para que sejam capacitados ao atendimento, investir em novas tecnologias que permitam mais informação de atendimento, de precavidade, de profilaxias, além daqueles responsáveis pela gestão e distribuição de recursos e profissionais serem formados não só na área da saúde, como também formados em gestão e administração dos recursos, informações e distribuição dos profissionais. E o uso de tecnologias como o sistema de gerenciamento da saúde beta são muito bem-vindos, pois é ali que você consegue ter mais informação sobre os atendimentos, resultados, a distribuição e a necessidade de onde mais precisa de médico e onde há um excesso. Educação. Bom, é quase infinito os problemas dessa área, que vai desde desinteresse dos alunos e dos professores até um sistema precário que, por vezes, mais incapacita do que prepara as pessoas para o mundo. E isso é notório, tanto na rede pública quanto na rede particular. E como resolver isso? Em paralelo ao que eu disse, os problemas, apesar de serem quase infinitos, as soluções também são quase infinitas. Mas, em geral, elas podem ser resumidas em 3 coisas: o melhor preparo dos professores, valorização dessa profissão, a mescla de materiais didáticos e tecnologias e uma construção de ambiente de ensino que se torne tão interessante aos alunos quanto aos professores, assim como atividades que podem despertar outras disciplinas e capacidades que o ensino tradicional não faz. Tudo bem, eu vou explicar esses tópicos que eu falei. Os professores, primeiro de tudo, para melhorar a questão dos professores, é primeiro aumentando seus salários e valorizando bem mais a profissão, pois estamos falando da profissão que forma outras profissões. E como fazer isso? Simples. Primeiro de tudo, para valorizar os professores, faça ser trabalhoso, ou seja, para você ser um professor, não basta você ter um diploma em pedagogia ou simplesmente querer ser professor, e para isso precisaria de uma espécie de concurso público em que o número específico de pessoas que tirarem determinadas notas conseguem chegar como professor. Também seria necessário um teste psicotécnico e emocional para determinar se eles estão capacitados para atender uma sala de aula, e com isso tudo, eles acabam ganhando renome e salários bem altos, mas se caso aconteça alguma infração, os benefícios serão cortados. O profissional será afastado imediatamente de sua área e o mesmo só poderá retornar às suas atividades depois de um tempo específico. Em relação à educação, vamos começar com um ambiente bem mais interessante para a criança, não ficando com aquelas cores cinzas, mortas, para dar aquela sensação de prisão ou de limitação da criatividade. E com isso também incluo reformas constantes para garantir a melhor experiência para a criança. Em relação ao conteúdo e como as aulas deveriam ser ministradas, deveria ser incluso a tecnologia e os materiais didáticos. De fato, hoje em dia existem muitas escolas, especialmente escolas particulares, que além de ter os materiais didáticos, que possuem softwares, aplicativos e dentre outros materiais tecnológicos que agregam e completam a educação dos pequenos. Mas no ensino público ainda não há esse tipo de ensino. Por conta disso, deveria ser aplicado o ensino didático juntamente com o ensino tecnológico, com aplicativos, softwares e dentre outros materiais tecnológicos que despertam o interesse da criança e tornem mais prazeroso o ensino. Agora, em relação a conteúdos que deveriam ser ministrados, além de, é claro, focar em conteúdos mais úteis, como por exemplo, matemática financeira, porcentagem, potencial e administração de capital, outras matérias poderiam ser modificadas e ou adicionadas, como por exemplo, matérias que desempenhem o senso crítico da criança, que permita que ela discuta, que ela tenha seus próprios pensamentos. Claro, os professores, além de trazerem os temas, também seriam os mediadores para as discussões, para que assim as crianças desenvolvam sua capacidade argumentativa e de debate, além de envolver matérias que melhor desenvolvam a inteligência emocional, que infelizmente para os jovens de hoje em dia é uma condição raríssima. Mas duas das principais disciplinas que melhor poderiam ser desenvolvidas no ensino de agora seria a proatividade, a comunicação, o trabalho em equipe e especialmente a criatividade, como aulas práticas, atividades lúdicas e artísticas se despertem a criatividade e o sentimento artístico do jovem. Também seria interessante a antecipação das horas complementares. Para aqueles que ainda não ingressaram numa faculdade, saiba que não basta apenas você ter presença e nota para passar numa faculdade. Não, é necessário que você tenha horas complementares que são adquiridas a partir de palestras, bienais, exposições artísticas, filmes, peças e dentre outras exposições culturais. E em vez do aluno ser introduzido a esse conceito já na frente, lá nas faculdades, poderia ser introduzido já no início, nos seus primeiros anos escolares, o que não
só aumenta o repertório sociocultural e artístico do aluno, como também permite que ele tenha mais contato com sua cultura e, consequentemente, você a valoriza mais e alimenta o mercado do entretenimento e cultura brasileira. Outra alternativa interessante que despertaria o senso crítico e o interesse das crianças seriam basicamente, ao invés da escola mandar você ter que ler um livro específico para depois fazer uma análise, torna-se mais interessante a escola lançar uma atividade em que o aluno deve consumir um livro, uma HQ, um filme ou qualquer material de seu interesse e depois fazer uma resenha e o que ele aprendeu sobre, para que o mesmo abra uma discussão com a sala e torne interessante o diálogo e o debate entre os alunos. E finalmente, quando você criar uma linha de raciocínio, de debate e o interesse sobre a leitura e a pesquisa sobre materiais, você finalmente lança uma atividade com um livro ou qualquer coisa pré-estabelecido para que os mesmos façam uma resenha e abram uma discussão. Outras matérias interessantes são aquelas que desenvolvem as capacidades práticas, como por exemplo reformas de casa, cozinha, como também uma certa obrigatoriedade de tirar um ano para que trabalhem ou façam um curso técnico para saber e se prepararem para a vida adulta. Desemprego. Para muitos especialistas, com o passar do tempo, o desemprego se tornou um dos maiores, não, o maior problema desde 2014 para o país, em que no ano citado a taxa de desemprego cresceu vertiginosamente e não parou mais, com hoje em dia tendo cerca de 12 milhões de desempregados no país. E como resolver isso? Primeiro, reativar a economia com o modelo nacional desenvolvimentista com o auxílio do governo, ao invés de adotar a medida neoliberal, e com esse modelo apenas retornando quando resolvido esse problema, e com o incentivo ao desenvolvimento econômico, social, solidário, gerasse mais empregos e melhorando a educação desses profissionais. Na execução das obras públicas de infraestrutura para empregos imediatos, focando em lucro e desenvolvimento da educação e áreas de entretenimento e artes sociocomerciais. Desigualdade social. Não estou falando único e exclusivamente de diferenças financeiras, estamos também falando de algumas desigualdades em relação a gênero e etnia, mas como resolver esse problema? Bem, investir em campanhas de doação e de ajuda social são muito bem-vindas, mas também o mais importante é escolher políticos que realmente estão preocupados com essa questão e cobrá-los constantemente para que cumpram suas políticas públicas, continuem lutando para melhoramento social e para a igualdade entre gêneros e etnias. Inflação. Esse nome é um pesadelo para qualquer brasileiro, porque quem nunca ouviu falar da inflação? Um tópico que nos faz odiar os impostos e defender que o imposto é roubo por causa de seu preço abusivo e alta demanda. Mas como solucionar isso? Uma das melhores formas é a austeridade fiscal, ou seja, o governo procura enxugar gastos públicos, evitando obras faraônicas, desvio de dinheiro e inchaço da máquina do Estado, e empresas deveriam usar a taxa Selic, ou seja, poupam mais, diminuindo o empréstimo, menos dinheiro circulando, e com isso há uma menor demanda e procura fiscal menor, e com reajuste de demandas de custos é possível diminuir a inflação. Mas com certeza, escolher melhor os governantes, cobrá-los constantemente e lutar constantemente para que eles não roubem, não desviem dinheiro, não abusem dos gastos públicos é uma forma eficiente para acabar com a inflação. Segurança pública. Outro problema bem ressaltado, que é o medo de sair na rua e a impunidade dos atos. Como resolver esse problema? Primeiro de tudo, reformas policiais, principalmente entidades policiais, para que se tornem mais eficientes no combate e na prevenção do crime, assim como a prisão e investigação dos crimes. No ponto de vista jurídico, deve ser melhor priorizado os crimes mais graves, em que os crimes mais leves devem ter outras penas, em geral, penas alternativas e trabalhos públicos para a reiniciação do presidiário após a conclusão de sua pena, garantindo que esse presidiário consiga ter emprego, o dinheiro e uma condição para quando ele sair da cadeia. Lembrando que eu estou focando em crimes leves, pois os crimes graves seriam tratados com a punição tradicional. Revisão de políticas de crimes, como por exemplo política contra as drogas, deveriam ser revisitados, para não só adotar métodos eficazes de combate, como também de punição. Além disso, uma melhor gestão dos dados, tornando os dados cada vez mais transparentes e informativos, e um investimento melhor na educação para combater o crime antes mesmo que ele aconteça, também são muito bem-vindas. Corrupção, sem dúvida, o maior problema que os brasileiros reclamam, não só os especialistas, como o próprio povo brasileiro. E como mudar isso? Simples. Primeiro de tudo, mudar leis, tornando-se mais severa e que desestimule o ato, redução do número de cargos comissionáveis, até dificultando para que seja selecionado alguém para o governo, melhor julgamento e controle público, revisão de emendas individuais, facilitando mais as prioridades e o que não deve ser aplicado em municípios, cidades e estados, aumentar a transparência do poder público aos cidadãos, o número de dados e informações sobre a corrupção, a agilidade jurídica, simplificar o sistema tributário. Uma melhor intervenção do público também seria muito bem-vinda, em que as pessoas podem selecionar melhor seus governantes, pois alguns cargos, como o juiz do Supremo Tribunal Federal, não
é selecionado pelo público, mas sim por indicações de patotas corruptas de políticos que querem desviar o dinheiro. O combate de privilégios e vantagens também é muito bem-vindo, em que se caso cometido alguma falta ou infração, os privilégios e vantagens são cortados. Uma melhor educação também é muito bem-vindo, em que deve ser combatido a cultura da impunidade, da corrupção e, é claro, uma melhor atividade do público em relação à política, não só escolhendo melhor seus políticos, como também cobrando bem mais as políticas públicas para que eles cumpram suas promessas, cobrando quando eles cometem algum erro e combater a corrupção, como também eles terem mais atividade, agência e conhecimento dos afazeres, obrigações e atividades políticas. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões de que vídeos querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o vídeo like caso gostem dos meus vídeos. Então, eu sou o Andróido, tchau!